Você sabe qual que é o esoterismo de Áries? Qual que é a simbologia mais profunda dele? Muito se fala hoje em dia sobre signos, mas poucas pessoas falam que os signos têm uma dimensão muito mais profunda do que a aparentada. Então, se você é do signo de Áries, tem algum ponto importante no seu mapa em Áries, ou só quer descobrir mais sobre esse signo, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo da forma mais profunda e tradicional possível. Muito bem, pessoal, me chamo Pedro. Hoje estamos aqui para tratar de astrologia tradicional, mais especificamente sobre signos. Nós iniciamos hoje uma série de 12 vídeos, que agora se começa com Áries, que cada vídeo trata de um signo em específico, analisando o seu esoterismo, simbolismo e mistérios. Nós vamos tratar de aspectos, primeiro, gerais, com isso a gente vai se aprofundando. Então, Áries é o signo cardinal do fogo. O que isso significa? Ele é o primeiro signo do fogo. Não só o primeiro signo do fogo, como o primeiro signo da primavera. Áries, ele começa toda a história que é contada no zodíaco. Então ele se relaciona com o início. Mas, para entender isso, a gente também precisa entender o que veio antes dele. O nada, a dissolução psiana, o mar, o grande feminino em seu estado mais pleno, o inconsciente coletivo. Então Áries, ele nasce a partir desse final que terminou em Peixes. Então a gente pode colocar isso como símbolo do nascimento, em que você estava ali indiferenciado junto com a mãe. Vocês dois eram um. Você regulava ali certas funções, mas você fazia parte do corpo da sua mãe. O que ela fazia te afetava. Você não tinha conquistado a sua individualidade nesse mundo. A partir do momento que você nasce, que você é iniciado nesse mundo, e Áries também tem esse simbolismo relacionado à iniciação no sentido mais básico de todos, embora todos os 12 signos representem fases da iniciação, Áries é o início de tudo. É o início da experiência, é o nascimento do ego e a sua afirmação. É o nosso lugar nesse mundo. Então, quando você nasce, você passa por uma sessão de dificuldades iniciais ali. Você é sua mãe. Parto não é algo muito fácil para a mãe e nem para o filho, né? E também para os médicos não. Porque ali você está separando você de algo indefinido para conquistar o seu lugar neste mundo. Então, o ar, ele entra rasgando seus pulmões. Muitas vezes os médicos têm que dar batidas no nenê para ele conseguir respirar. É cortado o cordão umbilical e tudo que é feito no parto é dolorido e não é fácil, mas é o início da vida. O início de tudo é assim como o pintinho que está num ovo tem que quebrar a casca para poder conquistar o seu lugar, ou como mesmo a semente que tem que romper com a sua casca para ter o primeiro vãozinho da planta saindo. E esse momento, ele é espontâneo por natureza, não tem hora de chegada. Um parto pode acontecer de forma imprevista, na maioria das vezes. Falando até de cesárea, às vezes você tem ali uma questão que você tem que fazer antes ou depois. Assim como nós não conseguimos prever exatamente quando que uma planta vai ter esse primeiro movimento de nascer. Tudo isso se relaciona com o carneiro, com o símbolo de Áries. Áries também é regido por Marte, no aspecto mais exterior, mais yang, mais masculino possível. Marte já é ligado a isso. Ou seja, ele representa essa expressão de Marte, que representa o guerreiro, a força vital, o caminho do guerreiro, a jornada iniciática, de forma mais exterior e também, por sua vez, mais fugaz. Lembrem-se, Áries é o primeiro signo que inicia a primavera. O que é a primavera? É uma estação relacionada ao ar, em que depois do inverno, depois da reclusão, depois de toda a vegetação estar coberta de neve, frio e dificuldades existenciais, você não quer sair de casa no inverno, porque o frio ele faz esse movimento de você e todo o cosmos se voltar para dentro. A gente precisa de um rompante para que as coisas voltem a ser como eram. Áries inicia esse movimento da primavera. Quando você tem Sol em Áries, por exemplo, erroneamente muitas pessoas pensam que você é colérico, você é uma pessoa braba. Não, isso não é verdade, porque na análise do Sol especificamente, nós vemos a estação que ele está, pelo signo. Então o signo de Áries é da estação do ar. Então você tem um Sol mais sanguíneo do que colérico. Agora, outros planetas ali desempenham questões diferentes, como nós vemos Marte em Áries está em domicílio diurno, e essa expressão ariana, marcial, de você querer conquistar o seu lugar no mundo, vai ser algo muito relacionado à sua personalidade. Sempre você vai estar buscando isso. Afirmação, conquistar o seu espaço em detrimento da harmonia, da calma e da relação com o outro. Por isso que Áries é oposto a Libra. Por isso que a casa 1, que é regida por Áries, é oposta à casa 7. Casa 1 é você, o que você se identifica, o que você gosta. Casa 7 é o relacionamento, é o outro. Essa é a dinâmica principal, mais fundamental de Áries. Diferente de Escorpião, em que você tem um signo de Marte ali direcionado para a força mais interior, então você tem o símbolo do sniper, do planejamento, a tensão que vai uma hora desembocar em algo e você fica investigando. Áries é a metralhadora, é a tentativa e erro, é essa loucura inicial do movimento da vida aqui no cosmos. Olha só que coisa bonita, que coisa interessante. Então Áries, ele representa a expressão da força nesse sentido mais esotérico possível.
Fogo relacionando a força a uma virtude mesmo, não só uma qualidade cósmica elemental, mas a uma virtude que está em tudo, que é a capacidade de você conquistar as coisas, de você buscar externamente por uma força interna, você coloca isso de forma externa. É o que faz a gente afirmar o nosso espaço, defender o nosso espaço e iniciar as coisas. Então Ares, ele é empreendedor nesse sentido, nesse simbolismo, ele é pioneiro, porque isso é um movimento interno e externo. O movimento interno é essa força cardinal que se movimenta e que faz essa pessoa buscar isso externamente. O simbolismo, né? Óbvio, como eu falei, diferentes planetas, diferentes expressões, ok? E a casa vai mostrar a modalidade, qual área da vida, como aquilo vai se manifestar de forma prática. Então, Ares vai reger o nascimento até os 7 anos, quando antes de nós termos uma consciência muito profunda, que entende todas as nuances do seu ser, você tem uma consciência corporal. Você primeiro quer existir, você quer afirmar o seu espaço. Você é extremamente ativo, não tanto reativo. Então o bebê, ele chora. Ares não tem limite. Ele precisa de limites para saber o que defender. A virtude de Ares está literalmente em entender os limites. Se você não dá limite para a criança nessa primeira infância, a pessoa cresce mimada, achando que pode tudo e que pode estender o seu espaço pessoal, a sua identidade, o seu querer por todo o cosmos. Ares tem que saber que ele tem uma seara de ação que é limitada, mas que isso não vai mostrar que ele é enclausurado, que assim não vai ter espontaneidade. Ares também é ligado, justamente pela essa espontaneidade, à caridade, a essa capacidade de você simplesmente fazer algo do nada que tem um valor intrínseco muito grande. Então, Ares, ele de fato não planeja, ele vive, assim como nós somos na nossa primeira expressão da primeira infância. Então ali você vai ter o nascimento do fogo, o nascimento da sua expressão, da sua fala, da sua capacidade de conseguir conquistar o seu lugar no mundo e de marcar esse mundo. Relacionado ao ego, o fogo é a capacidade que nos move, que ajuda o nosso ego a concretizar a ação dele no mundo. Sem o fogo você fica inerte, você fica fraco, você fica com medo, as coisas não saem, você não se afirma. Ou seja, quando você tem uma criança ali nessa idade, você não pode bater demais nela. Você não pode negar as coisas que ela fala, você não pode negar qualquer açãozinha que ela faz, porque isso vai ensinar que cada vez que eu tento expressar o que eu quero, eu sou vexado, eu sou limitado. Logo, eu não vou fazer isso. E aí você tem os problemas relacionados a Ares, que é esse fogo que vai se gerar e consumir a pessoa por dentro. Então, é como a gente sempre diz, no que tange expressão, é sempre melhor para fora do que para dentro. Só que isso precisa ser direcionado. Ares é jovial, então ele é relacionado àquele guerreiro jovem que vai para a guerra por ímpeto, por paixão para defender as coisas dele, com aquela intensidade heróica inicial, o símbolo do guerreiro recém-contactado que vai para a guerra. Então ele não pode perder essa paixão, mas ele tem que aprender que há limites, há regras e o planejamento é algo bem-vindo e o outro, a harmonia com o parceiro, sempre deve ser algo a ser pensado. Até que ponto a aporia de Ares? A aporia seria uma pergunta que a gente faz para refletir sobre, de forma existencial e ontológica, o porquê da psicologia de cada signo, como a gente está fazendo aqui. Então a aporia de Ares seria até que ponto me afirmar vai destruir os meus relacionamentos ou melhorá-los? Até que ponto me afirmar somente vai me dar uma segurança de quem eu sou ou destruir a minha própria vida e eu vou ficar sozinho? Então Ares tem que ter um cuidado muito grande para isso. Mas Ares, ele tem um desempenho central nos lugares que ele está. As pessoas notam essa força inicial e a pessoa se torna extremamente carismática, ativa. Então Ares rege o primeiro grau, que seria o grau 0, e gera esse reinício de todo um ciclo que está sendo falado ali. Nós poderíamos simbolicamente colocar Ares como regente também de Aquiles. Aquiles é um excelente exemplo do ariano, enquanto o Hércules, que era quem Aquiles se referenciava, seria o herói que abre toda a história dos heróis gregos, é o que inaugura a Era de Bronze com essas qualidades heróicas, com esse espetáculo que nós ouvimos nas histórias, seria Leão. Então é a expressão mais madura, enquanto Aquiles é a expressão imatura, que quer a todo momento conquistar o seu espaço, gerado por essa ira que justamente leva ele a agir, agir e agir. Então essa é a primeira disposição do ser humano, essa é a primeira disposição de Ares. Nós queremos agir, agir e agir e depois pensar, porque nós não temos uma consciência das nossas ações e nem de nós. Então nós queremos existir, e existir é agir, e agir é delimitar o seu espaço, e isso vai botar uma bandeirinha ali. A bandeira na lua, ou quando você expande o seu império, é justamente um símbolo ariano. Você fincar a bandeira em um lugar é você mostrar, agora eu expandi meu território. Não ligado com aquela questão de lar, aquela questão tão profunda e enraizada de Câncer, mas justamente a expansão de quem você é pelas suas ações. Ares também, vale lembrar, tem uma relação bem natural
com o ascendente, com o ponto leste do nosso mapa, que é onde as coisas começam a tomar esse movimento identitário porque elas estão nascendo e rompendo do horizonte. E essa eu acho que é uma das melhores palavras para a gente descrever Áries. Irromper, nascer. Né? Descreve bem essa figura ariana. Então já ficou claro que aqui o Áries ele precisa desenvolver uma qualidade de paciência. Áries vai pensar que as coisas só se iniciam, vai ver só isso e vai querer só iniciar de novo, agir, agir, agir. Assim ele não vai ter continuidade nos projetos. Então Áries precisa entender que as coisas se constroem com o tempo. E o início se refere a todo um ciclo que vai se continuar a partir dessa ação, para depois reiniciar. Áries é muito ligado a Fênix, a capacidade de renascer. Mas a gente não pode renascer a todo instante. Nós não podemos começar as coisas a todo instante. Então Áries precisa aprender a perseverar e conseguir fixar essa força, fogo de Marte, em algo mais sólido e adulto, que é regido daí pelo símbolo de leão, qual o Áries faz um trígono ali, uma distância de 120 graus. Áries também é ligado à clarividência e à solitude. São grandes virtudes esotéricas que também ajudam muito Áries. Tem um ponto legal de lembrar também, que o ponto zero de Áries é muito importante. Ele pode assumir a dimensão ali com um grau para frente, menos de um grau para trás a gente até poderia aceitar, mas sempre muito restringido ali a uma proximidade. E tem uma importância quase que de uma casa. É legal a gente analisar, Marte recém entrou em Áries, Vênus recém entrou em Áries, zero de Áries. Tem uma importância redobrada, porque esse é o ponto zero do zodíaco. Isso é bem legal e poucas pessoas falam sobre isso. Agora vocês entenderam o esoterismo e provavelmente vão conseguir relacionar isso bem numa análise futura de mapa. É legal a gente notar também, num exemplo aqui, que René Descartes tinha um stellium no signo de Áries, ou seja, ele tinha vários planetas ali nesse signo, e isso reforça o simbolismo na personalidade, na vida daquela pessoa, relacionado sempre àquele signo. E o que foi a epítome da obra do René Descartes, né? Reconstruindo toda a metafísica, toda a filosofia até então e falando, olha, se eu penso, logo eu existo. Ou seja, ele atribuía a uma questão prática, a uma questão sensível, que você age, você gera algo, tem uma faísca naquele momento e se aprova da própria existência. É algo verdadeiro, de fato. Descartes não estava errado nisso. Mas, em pontos de personalidade, é legal notar que isso é extremamente ariano. Descartes, então, era um pensador, um filósofo extremamente ligado a isso. Se a gente for pegar alguns pontos ligados à mitologia, nós podemos pegar o primeiro trabalho de Hércules, que também se relaciona com Áries, que é domar o leão de Nemeia. Pense que o Hércules já era ligado ao sol, ao fogo, ou seja, um símbolo correlato também seria o leão. Logo no primeiro trabalho, ele doma esse leão. É como se ele domasse ele mesmo. É como se ele controlasse as próprias tendências e iniciasse ali a sua jornada heróica para cumprir esses trabalhos de Hera. Por isso que ele se torna Heracles, Hércules depois. Foi reformulado ali pelo Império Romano. Refletir, meditar sobre esse primeiro trabalho pode ajudar bastante nós a entendermos o simbolismo de Áries e o que ele faz para conseguir derrotar o leão, que se expressava muito, que agia muito e isso destruía a vila. Então ele vai lá e vê que não consegue bater nele porque a pele é indestrutível. Então ele doma ele com uma força madura, uma expressão madura, autocontida, que é o mata-leão. Então Áries é a fagulha a qual movimenta todo o zodíaco. Sem Áries não há movimento, não há o início da vida. As virtudes mais esotéricas, psicológicas de Áries nós podemos ligar com a percepção aguçada, a consciência do aqui, do agora, o início e a origem das coisas, o início do cosmos, o início do universo, seja qual for a sua narrativa, é muito ligado a Áries, porque Áries se relaciona com isso. Então você conseguir trazer para essa expansividade um foco, como a gente falou, como é o exemplo do primeiro trabalho de Hércules, você vai desenvolver qualidades psíquicas, sendo óbvio, tendo Áries ali um ponto importante, ou algum planeta, ou simplesmente querendo aprender e praticar essa qualidade da psicologia humana do cosmos em você, você vai se tornar uma excelente pessoa com capacidades de entender o sentido das coisas no cosmos, de conseguir inclusive prever os acontecimentos, porque você tem uma relação com essa origem, com o que vai acontecer, que é tão grande que não é só tangida na ação, mas sim também na previsão deles. Esse é um ponto pouco falado, mas que também faz parte da simbologia de Áries. Então, você conseguir transferir essa força bruta, essa vontade iniciática para algo mais maduro, é a iluminação da sua expressão, do ser quem você é, e aí Áries começa essa discussão pra gente. Mas enfim, pessoal, vocês gostaram desse vídeo aqui? Se sim, comenta abaixo e me segue, porque eu vou começar uma série com outros 11 signos, continuando o que foi começado aqui em Áries. Então não perca, continue, acompanhe, que eu aposto que vocês vão gostar. E essa simbologia, essa explicação, ninguém fala. Eu também faço consultas astrológicas, então se quiser, fique à vontade para me chamar no meu WhatsApp. Telegram também tá tudo nos links do
comentário fixado e descrição. Um abração, fiquem todos bem e até mais. Tchau, tchau.